Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 8, trecho 60. 8 de janeiro de 1909. O fruto e a finalidade da comunhão. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como poderia me estreitar mais do que nunca com o bendito Jesus. E ele me disse: para te estreitar mais intimamente comigo, até chegar a perder teu ser em mim, assim como eu me transfundo no teu, deves em tudo tomar o que é meu e em tudo deixar o que é teu. De modo que se tu pensas sempre em coisas santas e que se referem somente ao bem, à honra e à glória de Deus, deixa tua mente e toma a divina. Então Jesus está explicando aqui para ela como se perder nele, como se estreitar mais ainda a Deus, até chegar a perder teu ser em mim, a se transformar em outro Jesus. Como fazer isso na prática? Trocar seus pensamentos pelos pensamentos divinos. Deves em tudo tomar o que é meu e em tudo deixar o que é teu. Tomar tudo o que é de Deus e deixar o que é teu. Tomar tudo o que é divino e deixar o que é humano. Então, seu pensamento, você não pensa mais humanamente, você pensa no divino. De modo que se tu pensas sempre em coisas santas e que se referem somente ao bem, à honra e à glória de Deus. Trocar seus pensamentos pelos pensamentos divinos, somente pensar em coisas santas e que se referem ao bem, à honra e à glória de Deus. Assim você toma a mente, você deixa a sua mente, o seu pensamento humano e toma o pensamento divino. Se falas, se obras bem e só por amor de Deus, deixas tua boca, tuas mãos e tomas minha mão e minha boca. Se falas, se trabalha só por amor de Deus, aí você deixa a sua boca e a sua mão e toma as mãos e a boca divina. Então, tudo que você faz com as suas mãos, com a sua boca, com seus lábios, para a honra e glória de Deus, por amor a Deus. Se caminha os caminhos santos e retos, andará com os meus pés. Se o teu coração só me amar, deixarás o teu coração, tomarás o meu, e me amarás com o meu mesmo amor, e de todo o resto. Então todo o seu ser se volta para Deus, para a honra e glória de Deus, seu pensamento, seus passos, seu trabalho, sua palavra. Assim serás revestida de todas as minhas coisas, e eu de todas as tuas coisas.
Pode haver uma união mais estreita que esta? Se a alma chega a não reconhecer mais a si mesma, senão ao ser divino nela. Estes são os frutos das boas comunhões. Então, se você só pensa nas coisas santas, só trabalha por amor a Deus, faz tudo por amor a Deus, você passa a não se reconhecer mais a si mesmo, você não pensa mais nas suas coisas, no seu eu. Se a alma chega a não reconhecer mais a si mesma, senão ao ser divino nela, estes são os frutos das boas comunhões. E esta é a finalidade divina ao querer dar-se em comunhão às almas. Para isso que Deus quis se encarnar, se transformar na hóstia, se transfigurar. Se a alma chega a não reconhecer mais a si mesma, senão ao ser divino nela, ele se dá em comunhão para a gente se tornar outro Jesus. Estes são os frutos das boas comunhões. E esta é a finalidade divina ao querer dar-se em comunhão às almas. Para a gente se tornar outro Jesus. Mas quanto fica frustrado o meu amor, e que poucos frutos recolhem as almas deste sacramento, até que fica a maior parte indiferentes e ainda não ausentes deste alimento divino. Então, o fruto da comunhão, olha, meu Deus do céu. O fruto da comunhão é nos transformar em outro Jesus. É isso que Ele quer. Foi a finalidade divina ao querer dar-se em comunhão às almas. Isso é muito importante. Essa é a finalidade. Ele quis ficar no sacramento para a gente ser outro Ele. Mas quanto fica frustrado o seu amor? Porque muitas vezes a gente pensa, antes de conhecer essas verdades, o que eu pensava na comunhão? Por exemplo, quando eu ia comungar, eu pensava que a comunhão era um momento que você ficava pedindo as coisas para Jesus, pedindo. Pede por você, pede pelas suas necessidades. Tipo assim, agora eu vou aproveitar que Deus está aqui pertinho, que eu estou aqui perto dele, que ele está em mim. Vou aproveitar para pedir as coisas. Aí pede a conversão de alguém, pede a sua, pede um emprego, pede isso e pede aquilo. E só pensa em você. Pede a sua salvação, a sua santidade. A sua não sei o que, só pensa em você, só o eu. Mas o que Ele quer, a finalidade é que a gente só pense em coisas divinas. Pensar nas coisas dele, se perder nele. Você não existe mais, só pensar nas coisas de Deus. Só viver por amor a Ele. Esse é o fruto. É o fruto que Ele espera colher. Volume 8, trecho 8, volume 8, trecho 61. 22 de janeiro de 1909, quando Deus é devedor da alma. Estava pensando nas tantas privações de Nosso Senhor, e em que anos atrás, uma vez, tendo esperado várias horas a Nosso Senhor, quando veio eu me lamentava com Ele, porque me tinha feito esperar para vir, e o bendito Jesus me disse: minha filha, quando eu te surpreendo prevenindo seus desejos de me amar e venho sem te fazer esperar, você fica devedora de mim. Quando eu te surpreendo prevenindo os seus desejos de me amar e venho sem te fazer esperar, você fica devedora de mim. Mas quando te faço esperar um pouco e depois venho, eu fico devedor teu. Te parece pouco que um Deus te dê a ocasião de ser devedor teu?
Então ele falou para ela, se você ficar me esperando, paciente, né, você fica com ânsias de me amar e fica me esperando, eu te faço ficar esperando, eu fico te devendo, mas se eu venho logo, você nem tem que me esperar, é você que fica me devendo. E ela falou, então eram horas, e dizia entre mim, então eram horas, mas agora que são dias, quem sabe quantas dívidas contraiu comigo? Creio que são inumeráveis, porque muitas me está fazendo. Mas depois pensava entre mim, e para que me serve ter um Deus devedor? Creio que para Jesus o mesmo é tê-lo como devedor que ser um devedor dele. Porque ele no momento pode dar tanto à alma que equivale e supera as dívidas que tenha, e eis que as dívidas ficam anuladas. Mas enquanto isso eu pensava, o abençoado Jesus dentro de mim disse. Então ela falou assim, se ele disse que se eu esperasse um pouco, e ele viesse depois, né, que se eu esperasse só um pouco, eu estou aqui esperando por ele, e aí espero só um pouquinho e ele vem. Ele disse que ele ficaria me devendo, esse pouquinho que eu esperei. E agora eu estou esperando, não é só um pouquinho, eu estou esperando dias por ele. Dias, sofrendo muito, estou esperando dias. Então, imagina, ela está aqui imaginando quantas dívidas ele contraiu comigo, quanto que ele está me devendo. Mas aí ela começou a pensar, mas para que me serve ter um Deus devedor? Creio que para Jesus o mesmo é tê-lo como devedor que ser um devedor dele. Ele no momento pode dar tanta alma que equivale a superar as dívidas que tenha, e eis que as dívidas ficam anuladas. Então ela falou assim para ele, tanto faz, ele ficar me devendo, rapidinho ele me paga, ele tem com que pagar, né? E ele disse, minha filha, tu dizes disparates, porque ela disse disparates porque ela falou assim, creio que para Jesus o mesmo é tê-lo como devedor que ser um devedor dele. Ela disse acho que tanto faz, ele me dever ou eu dever a ele. Mas ela disse disparates, porque se a gente está devendo a Deus, a gente não tem com que pagar, mas ele tem. Ele vai falar aqui. Minha filha, tu dizes disparates. Além dos dons espontâneos que eu dou às almas, estão os dons de vínculo. Além dos dons espontâneos que eu dou às almas, estão os dons de vínculo. Às almas, dons espontâneos posso dar ou não, ou posso não dar. Em mim está a escolha, porque nenhum vínculo me ata. Mas as almas dos dons de vínculo, como em teu caso, sinto-me vinculado, obrigado a dar-lhe o que quer e conceder-lhe meus dons. Então, existem duas maneiras, né? Para as outras almas que ele não está devendo, ele pode dar ou não dar as graças, os dons, ele escolhe. Por livre e espontânea vontade dele, ele escolhe dar para as outras almas que não têm esse vínculo com ele, de que ele é devedor dessa alma, ele dá o quanto ele quer, na hora que ele quer. Mas as almas, em mim está a escolha, porque nenhum vínculo me ata. Mas as almas dos dons de vínculo, as que ele te está devendo, como em teu caso, sinto-me vinculado, obrigado a dar-lhe o que quer, a conceder-lhe meus dons. Imagine o Senhor e duas pessoas. Uma destas duas pessoas tem o seu dinheiro nas mãos daquele Senhor. A outra não. Imagina duas pessoas. Imagine o Senhor e duas pessoas. Uma destas duas pessoas tem o seu dinheiro nas mãos daquele Senhor. A outra não.
Então tem um senhor e tem duas pessoas na frente dele. Uma deu para ele dinheiro, todo o dinheiro que ela tinha, toda a sua riqueza está nas mãos dele, ela deu para ele. A outra não, a riqueza dela continua com ela. Tanto a uma como a outra, esse senhor pode dar o que quiser. Mas quem está mais segura de obter do Senhor, em caso de uma necessidade, a que tem seu dinheiro nas mãos daquele senhor ou a que não tem? Certamente, a que tem seu dinheiro depositado terá as boas disposições, a coragem e a confiança para ir pedir o que está depositado nas mãos daquele senhor. E se o vê hesitar em lhe dar, lhe dirá francamente: dá-me logo, porque finalmente não te peço o teu, mas o meu. Enquanto que se for a outra pessoa que não tem nada em mãos daquele senhor, irá tímida, sem confiança, e estará o que aquele queira, se quiser lhe dar alguma ajuda ou não. Esta é a diferença que há entre ter-me de devedor e não ter-me como tal. Se você compreendesse os bens imensos que produz este contrair crédito comigo. Então ele está falando para ela, explicando que é muito diferente se você ter dívidas com Deus e não ter, porque ela já falado, né? Parece ser a mesma coisa, a alma ter dívidas ou não com Deus, ou ele ser devedor, ou ela ser devedora. Parece ser a mesma coisa, mas não é de jeito nenhum. Aí ele foi explicar para ela uma parábola, né? Imagina um senhor que ele tem duas pessoas na frente dele. E aí uma das pessoas confiou dinheiro para ele, ó, toma aqui meu dinheiro, guarda para mim. E a outra não. E aí essa que confiou o dinheiro, se ela chegar para pedir dinheiro para ele, ela vai com confiança, com aquela certeza. Eu não estou te pedindo se ele falar para ela, não vou te dar dinheiro agora não. Mas eu não estou te pedindo. Eu estou te pedindo o que é meu. Eu confiei ao Senhor tudo que eu tenho. Então é isso que a gente faz com Deus. Por isso que Ele fica devedor da alma. Porque a gente entrega tudo que a gente tem para Ele. Que Ele fala que não pode pedir mais nada da gente quando a gente entrega a nossa vontade. Nesse caso, da Luísa ficar esperando Ele dias e dias, ela estava entregando para Ele tudo que ela tinha. A vontade dela, ela falava, tipo assim, eu te espero, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu espero. Quando o Senhor quiser vir, então fica aqui esperando. Então ela entregou tudo. E ela sofria muito, né? Muito, muito. Era um sacrifício muito grande ela entregar essa vontade para ele nesse caso. De esperar. Então, quando a gente entrega tudo que a gente tem, que é a nossa vontade, Deus se torna devedor da alma. Ele se obriga, nesse caso, ele determinou que assim fosse, né? Que por justiça ele entregasse, ele se tornasse devedor de quem dá tudo para ele, de quem confia tudo a ele. Ele se torna devedor. Aí ela fala, acrescento que enquanto escrevia, pensava entre mim outra tolice. Quando estiver no céu, meu amado Jesus sentirá raiva de ter contraído tantas dívidas comigo. Realmente, a tolice. Sentirá raiva. Enquanto que se vieres aqui, ficando eu devedora, tu que és tão bom, no primeiro encontro que tenhamos me perdoarás todas as minhas dívidas? Mas eu que sou má, não o farei. Vou fazer-me pagar uma pausa de espera. Ela falou assim, não,
Quando eu estiver no céu, meu amado Jesus sentirá raiva de ter contraído tantas dívidas comigo. Ele vai olhar para mim e vai ver, nossa, como eu estou devendo, eu tenho que dar tanta coisa para ela. Porque eu devo tanto para ela. Ela achava isso, que quando ela estivesse no céu, ele ia sentir raiva dele ter contraído tanta dívida com ela. Enquanto que se vieres aqui, mas se ele vier aqui e não me deixar esperando, e eu ficar devedora dele, ele vai me perdoar. No primeiro encontro, ele já vai perdoar todas as minhas dívidas. E aí vai ficar tudo bem, né? Seria muito melhor se eu não tivesse que ficar devendo nada para ele. Porque aí, quando eu morrer, ele vai olhar para mim e vai ver tanta dívida que ele contraiu comigo. É melhor ele vir e resolver isso logo. E não ficar me devendo nada. E se eu estiver devendo para ele é muito bom, misericordioso. Ele vai olhar para mim, já vai ver meu sofrimento, vai me perdoar. Mas eu não. Se eu tiver que ficar esperando, eu sou tão má. Ele vai ter que me pagar tudo. Então vamos ver. E ele falou, minha filha, não sentirei raiva, mas contente, porque Deus, Ele é Pai. O Pai, Ele se alegra em dar ao filho o que Ele tem. Ele não sente raiva por ter que dividir com o filho tudo o que Ele tem. Deus sente muita alegria de se doar, de se dar tudo o que Ele é, que a gente seja imagem e semelhança dele. Esse é o sonho de Deus, é dar. E a única coisa que impede que Deus se doe inteiramente para nós é a nossa vontade humana. É essa barreira que a gente coloca na nossa alma para receber os dons de Deus. É a nossa vontade humana. Se a gente entrega a nossa vontade para Ele, é um vínculo e Ele se dá todo. Você passa a possuir Deus inteiro. Porque aí ele continua, minha filha, não sentirei raiva, mas contente, que sentirei alegria, felicidade. Porque minhas dívidas são dívidas de amor. E desejo mais ser devedor do que ter-te como devedora minha. Porque estas dívidas que contraí contigo, enquanto são dívidas para mim, serão roupas e tesouros que conservarei em meu coração eternamente, que te darão o direito de ser amada por mim mais que aos demais. E isto será uma alegria, uma glória a mais para mim, e tu serás paga até o respiro, meu Deus. O minuto, o desejo, o batimento. E quanto mais fores prepotente e avarenta no exigir, mais me dará gosto e mais te darei. Você está feliz assim? É dívida de amor. Por você ter se dado toda a Deus em vida, ter sacrificado tudo por Ele, Ele vai te dever amor. E no céu, você tem o direito de ser mais amada do que os demais. E isto será uma glória a mais para Deus. Você vai ser paga até pelo respiro, pelo minuto, pelo desejo, pelo batimento. Quanto mais você se der a Deus aqui na terra, mais receberá no céu de amor, mais será amada. E você já sente isso aqui em vida, tanto de amor que você se sente amada por Deus. Eu fiquei confusa e não pude dizer mais nada. Volume 862. Luísa da Paixão do Tabernáculo. Continuando o meu habitual estado, dizia entre mim: que vida inútil é a minha,
Qual é o bem que faço? Tudo acabou. Não há mais participação de espinhos, de cruzes, de cravos. Parece que tudo acabou. Sinto-me sim sofredora, tanto que não posso me mover. É um estado de reumatismo geral de dor. Mas é coisa totalmente natural. Só me resta o pensamento contínuo da paixão, a união da minha vontade com a de Jesus, oferecendo o que ele sofreu e a toda eu mesma como ele quer, por quem quer, assim que não fiz outra coisa que uma esquálida miséria. Então, qual é a finalidade da minha vida? Então, ela estava aqui totalmente abandonada na vontade de Deus, mas não sabia qual era a finalidade da vida dela. Ela não tinha entendido ainda a grandiosidade que era viver assim, abandonada. E ela estava sofrendo. Só que ela achava que o sofrimento que era útil era só o que ela sofria quando Jesus participava da paixão, as dores das chagas dele, né, da paixão. Quando ela não estava sofrendo as dores da paixão, ela achava que era inútil o que ela estava fazendo. Não tinha mais, ela não, porque ele participava das dores da coroação de espinho, da cruz, dos cravos, mas ela não estava sentindo, mas ela estava sofrendo. Reumatismo geral de dor, como se o corpo inteiro estivesse doendo. Mas é coisa totalmente natural. Eu pensava, não, isso aqui é coisa do meu corpo, mas é uma doença do meu corpo. Mas era essa a vontade de Deus. Nesse momento, nesse exato momento, ela estava sentindo a dor que Deus queria que ela sentisse. E ela ainda pensava continuamente na paixão. E unia a vontade dela com a de Jesus. Oferecia ainda o que ele sofreu e a toda ela mesma, como ele quisesse, por quem quisesse. Então, era totalmente a vontade de Deus. Ela estava sofrendo, aceitando a dor que Deus tinha mandado para ela, pensando na paixão de Jesus e oferecendo tudo o que ele fez e se oferecendo junto com ele, se oferecendo para sofrer o que ele quisesse que ela sofresse. E aí ele falou: minha filha, sabe quem és tu? Tu és Luísa da paixão do tabernáculo. Quando eu te compartilho as penas, então és do Calvário. Quando não, permaneces no tabernáculo. Vê como é assim? Então, quando ele compartilha as penas da paixão, ela está no Calvário com ele, na cruz, no Calvário. Quando não, permanece no tabernáculo. Vê como é assim? Eu no tabernáculo nada tenho de exterioridades, nem de cruzes, nem de espinhos. No entanto, a imolação é a mesma do Calvário. Os pedidos são os mesmos. A oferta de minha vida continua ainda. Minha vontade não mudou em nada. Queima-me a sede da salvação das almas. Assim que posso dizer que as coisas de minha vida sacramental, unida com a minha vida mortal, estão sempre num ponto e não diminuíram em nada, mas tudo é interno. Assim que, se a tua vontade é a mesma de quando eu te participava as minhas penas, as tuas ofertas são semelhantes. O teu interior está unido comigo, com a minha vontade. Não tenho razão em te dizer que você é a Luísa da paixão do tabernáculo? Com esta única diferença, que quando te participo minhas penas, toma parte em minha vida mortal. E eu isento ao mundo dos mais graves castigos. Quando não as compartilho, castigo ao mundo e você toma parte em minha vida sacramental. Mas sempre uma é a vida. Então, quando ela está sofrendo as dores da paixão, ela está como vítima. Ela ali naquele momento, ela é outro Jesus. Ela está sofrendo o que ele sofreu na vida mortal. É como se Jesus estivesse naquele exato momento
no Calvário, quando a Luísa sofria as dores da paixão, quando ele compartilhava com ela as dores da vida mortal dele, é como se naquele momento Jesus estivesse operando a redenção do mundo ali. Ele estava usando a humanidade dela para reviver o que ele viveu no Calvário, renovando a paixão nela. Então, ele isentava o mundo dos mais graves castigos, poupava a humanidade dos mais graves castigos. Os castigos aqui na vida humana nossa aqui na Terra. Nesse período, ela está vivendo em 1909. Estava quase começando a Primeira Guerra Mundial. Mas quando ela estava vivendo só internamente, ela estava abandonada na divina vontade. E ele não estava participando, não estava compartilhando com ela as dores da paixão. Ela estava vivendo a vida de Jesus sacramental, a vida sacramental de Jesus. Não isentava o mundo dos mais graves castigos, mas ela implorava pela salvação das almas. Ela se unia a Jesus no sacramento, fazia com ele o que ele estava fazendo, implorando a nossa salvação. Quando não as compartilho, castigo ao mundo, e você toma parte em minha vida sacramental, mas sempre uma é a vida. 28 de janeiro, volume 8, trecho 63. 28 de janeiro de 1909. Que coisa é ser vítima? Tendo lido um livro que falava da variedade dos modos de agir interiormente e como Jesus recompensava estas almas com grandes capitais de graça e com superabundância de amor, eu comparava tudo o que tinha lido com os tantos e diversos modos que Jesus me havia ensinado em meu interior. Então, esse é o que Jesus ensinou para ela fazer no interior é a vida sacramental dele, como ele disse, é o que ele faz no sacramento. E posto estes em comparação com os do livro, me pareciam tão vastos. Como pode ser o mar em comparação de um pequeno rio? Dizia entre mim. Se isto é verdade, quem sabe quanta graça verterá em mim e quanto me amará meu sempre amável Jesus. Depois me encontrando em meu habitual estado, enquanto o bom Jesus me disse, minha filha, tu ainda não sabes bem o que significa ser escolhida vítima. E eu, com ser vítima, encerrei em mim todo o obrar das criaturas, suas satisfações, reparos, adorações e agradecimentos, assim que por todos e por cada um eu fiz o que eles tinham que fazer. Então, Jesus faz na vida sacramental dele, na vida mortal dele, na vida sacramental ele faz. Ele encerra nele toda a nossa vida. Tudo o que a gente devia fazer para Deus e não faz, ele faz em nosso nome. As satisfações, as reparações, as adorações, os agradecimentos. Por todos e por cada um ele faz. Ele assume a sua vida, ele fala em seu nome, faz em seu nome. Diante de Deus o que você tem que fazer. Portanto, sendo tu vítima, é inútil comparares com os outros, porque não fechando em ti o modo de um, mas a variedade do modo de cada um. E devendo fazer-te substituir por todos e por cada um. Por isso devo dar-te a graça, não que doa um só, mas a graça que equivale a que doa todo o conjunto das criaturas. Meu Deus! Então ele está falando assim, você como vítima é igual eu. Se você é outro Jesus, eu tenho que colocar em você toda a graça que eu ia dar para o mundo inteiro, porque você está assumindo a vida de todos.
A vítima assume a vida de todas as outras pessoas para viver a vida dos outros diante de Deus, aplacar a justiça, viver a vida das outras pessoas, fazer a adoração a Deus que todos não fazem, em nome de todos, reparar em nome de todos, pedir perdão em nome de todos, assumir a vida de todos. Então ele tem que dar a graça que ele daria a todos. Portanto, também o amor deve superar o amor com o qual amo todo o conjunto das criaturas, porque a graça e o amor vão sempre unidos. Tem um só passo, uma só medida, um só querer. O amor puxa a graça puxa o amor, são inseparáveis. Eis porque tu vês o mar vastíssimo que eu pus em ti, e o pequeno rio nos demais. Então não tem comparação o que ela vivia e o que Deus quer que a gente viva na divina vontade, com que os outros vivem na santidade humana. É um mar. Eu fiquei aturdida comparando tanta graça, tanta ingratidão e maldade minha. A gente não entende direito, né? Tanta graça. Quando Deus fala assim, a gente pensa, meu Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo corresponder a tanta graça, tanto amor. A gente se vê muito pequeno, muito pequeno. Eu não consigo corresponder, mas ela correspondeu. A gente está correspondendo porque a gente pensa assim, eu sou muito pequeno. Não, a gente não entende, como ele falou para ela aqui. Minha filha, tu ainda não sabe bem o que significa ser escolhida vítima. A gente vive aqui agora, né? No nosso caso, a gente é vítima da nossa vontade. Sem ler o livro do céu inteiro, sem ler tudo, sem meditar tudo, a gente não entende o que é ser vítima da vontade, qual o significado disso. O que a gente está fazendo em direção a Deus, em nome das criaturas, a reparação que a gente está fazendo. Então tem que ler para entender. Tem que meditar e ler para entender o que é essa vida que Jesus está propondo para a gente, que a gente está vivendo. Volume 8, trecho 64, 30 de janeiro de 1909, a história do porquê. Encontrando-me em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. Parecia ver uma alma do purgatório, conhecida minha, e eu lhe dizia, olhe um pouco como estou diante de Deus. Temo tanto, especialmente pelo estado em que me encontro. E ela me disse. É engraçado, ela não acreditava, né? Este é assim. Né? No dia 28, ele fala para ela, você é vítima, como eu sou vítima. Eu coloquei em você a graça que eu não coloquei, a graça que eu do mundo inteiro na sua alma. Tinha falado, né, há poucos dias, eu sou devedor teu, só que a gente parece que custa acreditar, né, na palavra de Deus, a gente custa acreditar. E aí Jesus coloca para ser a filhinha da divina vontade, uma alma que a gente olha para ela e fala, eu também sou assim, parece que eu custa acreditar, porque ele falava todo dia para ela, né, o tanto que ele a amava, que ela era vítima, que ela isso e aquilo. Aí ela vê uma alma do purgatório e fala, eu não estou acreditando, né? Olhe um pouco como estou diante de Deus, eu temo tanto, especialmente pelo estado em que me encontro, porque ela estava, deve que ela estava sem sofrimento, e quando ela não estava sofrendo, ela achava que não estava, que era inútil, né, como ela falou, eu não estou vivendo o Calvário, mas Jesus explicou para ela, se você não está vivendo o Calvário, você está vivendo a minha vida sacramental. Mas a gente é assim, limitado.
A luz é um presente porque a gente vê como ela era limitada e nós somos também. Aí a alma do purgatório diz: é preciso pouco para saber se está bem ou mal. Se você aprecia o sofrer, está bem. Se não, está mal. Porque quem aprecia o sofrer, aprecia a Deus. E apreciá-lo jamais se pode desgostar. Porque as coisas que se apreciam se estimam, se amam, têm-se amadas e guardadas mais que a si mesmo. E pode ser possível que alguém queira mal a si mesmo? Assim que é impossível que possa desagradar a Deus apreciando-o. Então ele falou para ela, não fica perturbada, não fica temerosa, porque se você aprecia o sofrer, você está indo bem, porque só aprecia o sofrer quem aprecia a Deus. E se você aprecia a Deus, você não vai desgostar Ele. Porque se você aprecia, você estima Deus, você ama Deus, você não vai querer fazer mal a Ele, você não vai ofender a Ele se você ama. Então, o sinal para saber se você está indo bem, o sinal que diz que você está indo bem é que você aprecia o sofrimento. Você não se importa com o sofrimento. Então, guarda isso no coração. Se você ama o sofrimento, isso é graça de Deus. É graça. É que você está sendo movido pela graça, se você aceita o sofrimento. Depois, assim que chegou o bendito Jesus, me disse: minha filha, as criaturas, em quase todos os eventos que acontecem, vão repetindo, dizendo sempre: e por quê? E por quê? E por quê? Por que esta doença? Por que este estado de espírito? Por que esta punição? E por que tantos outros? A explicação do porquê não está escrita na terra, senão no céu, e lá a lerão todos. Então não é pra gente ficar questionando nada. Ficar assim: ah, mas por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu tô nesse estado? Por que eu tô nesse estado de ânimo? Tudo que acontece a gente vai sempre repetindo: e por quê? Por que eu tô desse jeito? Né? Mas aí depois a gente vai entendendo que na divina vontade a gente não fica perguntando isso, assim, questionando. Mas por que eu tô desse jeito hoje? Eu tô triste. Será por que eu tô triste? Eu já penso logo: é a tristeza de Jesus. É Jesus que tá triste, eu não existo. Eu tô desanimada, tô cansada. É Jesus, eu não existo. Eu não existo, é Ele que tá compartilhando comigo. Ele leva no coração dele todas as almas. Então ele sofre tudo que as almas sofrem. Então ele está compartilhando comigo, amém. Então ele fala a explicação do porquê. Não está escrita na terra, senão no céu. E lá lerão todos. É uma explicação de tudo que você está sofrendo, tudo que você está passando. Está escrito no céu. Tem uma explicação divina, não tem explicação humana. Sabe tu que coisa é o porquê? Que coisa é ficar questionando? Que coisa é o porquê? É o egoísmo que dá contínuo alimento ao amor próprio. Misericórdia. Porque é o egoísmo que dá contínuo alimento ao amor próprio. Se você questiona muito, se você fica questionando, perguntando por que isso, por que aquilo, por que Deus me mandou essa doença? Por quê? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô sentindo essa dor? E aí você começa a blasfemar até contra a dor. Por quê? Eu não queria sentir isso, eu não tinha que passar por isso. Eu não mereço passar por isso, por essa situação. E ele continua. Você sabe onde foi criado o porquê? No inferno, misericórdia. Quem foi o primeiro a pronunciá-lo? Um demônio. Os efeitos que produziu o primeiro porquê foram a perda da inocência no próprio Éden, a guerra das paixões implacáveis, a ruína de muitas almas, os males da vida.
O que é o porquê? Questionar a vontade de Deus. Se tudo o que você está passando é vontade de Deus. Uma vontade que pode ser desejada ou permitida, não importa. É vontade de Deus. E aí quando você questiona, você está questionando a coisa mais santa que existe. A vontade de Deus. Se Ele está permitindo, é amor. Tem uma explicação divina. Para tudo que você está passando, tem uma explicação divina. Então a gente não questiona. Você pode tentar entender. É uma coisa você tentar entender. Senhor, me explica. O que está acontecendo comigo? Mas é só se o Senhor quiser. Eu só estou tentando entender para eu poder... Né? Às vezes a gente tenta entender o que está acontecendo. Porque fica mais fácil a gente, quando a gente tem a consciência, né? No caso assim, você está triste. Aí Jesus te explica. Minha filha, eu carrego a tristeza do mundo no meu coração. Então eu estou compartilhando com você a minha tristeza, a tristeza do meu coração. Ah, sim, Senhor. Ah, sim. Nossa, então eu vou sofrer, eu vou ficar com o Senhor, não tem problema nenhum. Que aí você ama mais ainda, né? Você entendendo o que está acontecendo. Ele te explica. Mas é esse porquê, no caso assim, você ficar questionando. Mas por que essa tristeza? Eu estou vivendo na divina vontade. Jesus falou que é só alegria. Eu estou sentindo essa tristeza. Eu não estou na divina vontade. Eu não quero mais ler esse livro porque eu estou sentindo umas tristezas muito, muito profundas. Não sei o que, sei lá o que pode passar na nossa cabeça. E você ficar questionando a vontade de Deus. E calculando que o primeiro porquê nasceu no inferno. Foi pronunciado por um demônio. Você sabe onde foi criado o porquê? No inferno. Quem foi o primeiro a pronunciá-lo? Um demônio. Os efeitos que produziu? A perda da inocência no próprio Éden. Então, o porquê do demônio produziu a perda da inocência no próprio Éden. Aconteceu o primeiro pecado. A guerra das paixões implacáveis, a ruína de muitas almas, os males da vida. Ele foi lá perguntar para ela, né? Por que você não come a fruta? Questionando a vontade de Deus. Ah, Deus falou para você não comer a fruta? Por quê? Por que ele não quis? Me explica aí por quê. Aí ela foi questionar, ela foi tentar entender a vontade de Deus. Raciocinar humanamente. Por que eu não posso comer? Não, ele falou que você não pode comer porque você vai ser igual a ele se você comer. Aí veio a história toda, né, que a gente já sabe. Então veio por causa desse questionamento aconteceu tudo. A história é longa, basta dizer que não há mal no mundo que não tenha a marca do porquê. O porquê é a destruição da sabedoria divina na alma. E sabes tu onde será sepultado o porquê? No inferno, para deixar todos os condenados intranquilos eternamente, sem lhes jamais dar a paz. A arte do porquê é fazer guerra às almas sem jamais lhe dar trégua. Porque aí você questiona a vontade de Deus, começa a raciocinar humanamente e faz a sua própria vontade. É a ruína total da alma e do mundo. Não questionar a vontade de Deus. Eu li eu peguei vários trechos aqui para ler rapidamente, assim não estou fazendo uma meditação aprofundada. É uma leitura rápida dos trechos. Do volume 8. Eu vou começar a fazer isso com o volume 9 a partir de amanhã. Já é o último trecho do volume 8, a história do porquê. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.